tá? Acho que agora vai. Vocês estão me ouvindo certinho, gente? Tudo bem? Estão me ouvindo? Vocês estão tão quietinhos. Tá todo mundo aí, gente? Tô no mudo. Não, não tô no mudo. Tá sim, professor. Então, tá bom. Então, eu vou fazer assim, gente. O Carlos, você conseguiu abrir o arquivo, então, né? Da semana passada? Abri sim, professora. Tá, então faz assim. Eu vou pedir para você, se você puder fazer e me enviar até amanhã. Vou ver se eu já começo a corrigir essas atividades. Ah, não. E vou ver se eu começo a corrigir essas atividades. E aí eu já incluo a sua na correção, tá? Vou tentar já fazer outra. E aí, o que eu vou fazer? Oi, Carlos. Vou tentar fazer hoje. Eu já encaminho hoje já para a senhora. Já. Tá bom. Aí, o que eu vou fazer? Como o Carlos ainda está fazendo, tem mais alguém que não fez? Professor, eu também não fiz ainda. Onde eu posso pegar essa atividade? Você está no grupo? Boa noite. Qual grupo? O grupo que eu criei da disciplina. Não, acho que eu não tô, né? Lembra? Eu sou aluno que eu entrei faz pouco tempo, acabei acho que não entrando, não. Tá, então faz assim. Eu preciso te incluir. Tá eu e a Kel como administrador, mas eu não sei se você conhece. Tem alguém da turma que você conhece? Que você tem o telefone? Não. Posso colocar aqui meu telefone na mensagem? Põe no chat. Você consegue pôr no chat? Não dá? Então, no final da aula eu pego. Posso mandar um e-mail para ti com o meu número? Pode. Aí por favor, que aí eu entro. Aí você me passa a atividade? E aí você faz. Você fez a primeira também? Fiz. A primeira eu fiz. Tá, então tá bom. Tá, eu vou enviar um e-mail então, tá bom? Manda. Eu vou enviar daqui a pouco já e quando você puder, você me responde. Obrigado. Beleza. Imagina. É que eu não vou mandar se você pedir para você falar seu número aqui, porque como eu tô gravando, vou subir isso aqui pro YouTube, aí fica seu telefone aí para todo mundo. Tá bom. Então é melhor não divulgar, né? Não tem problema não. Aí o que acontece, gente? A gente então começa, até na semana passada, a gente estava falando de resolução de exercícios, né? Com programação linear, tá? E aí a gente utilizou o método simplex para resolução desses problemas, tá? Então, por que eu falei da linear primeiro? Do simplex de resolução da linear, para vocês relembrarem alguns assuntos que já foram tratados em outras disciplinas, para a gente entrar na não linear, né? Então, hoje a gente entra aqui na não linear. Quanto às nossas aulas, gente, hoje então eu vou dar um conteúdo introdutório da programação não linear. E eu não sei como vai que vem, porque semana que vem começam as provas de disciplina interativa. Não sei se eu falei semana passada para vocês. Vocês vão ter as provas interativas, vocês vão ter que fazer, né, à distância também. E aí elas serão semana que vem. Só que eu não sei se vocês não terão aula semana que vem para a realização dessas provas. Mas aí, de qualquer forma, o que a gente faz? Tem aula hoje, a gente vê esse assunto. Na semana que vem, se a gente tiver uma aula, né, na semana que vem, aí a gente resolve o exercício, então, da semana passada, né? E, se for o caso, resolve o exercício dessa semana, faz uma revisão para a prova. Se caso não tiver aula semana que vem, aí eu passo para vocês pelo grupo, né, o conteúdo que vai cair em prova, né, os tópicos para vocês estarem estudando, tá? Porque como a nossa disciplina, lembra que a gente falava que ela é proficiência, né? A proficiência não haverá mais prova de proficiência, então vai ser só a minha prova na disciplina de vocês.
né? Não tem mais prova de proficiência. Então, é só a minha prova que vale 4.000 pontos dessa disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente falar, então, de programação não linear, a gente tem que relembrar um pouquinho da linear, né? Mas, afinal, né, o que é programação linear? Programação linear, gente, é o que a gente estava resolvendo até semana passada. Até esse exercício que eu deixei aí, que ainda dá para vocês resolverem, é programação linear. Linear, gente, porque eu vou ter todas, tanto função objetivo como as restrições, elas são lineares, elas são todas, né? Todas elas são inequações, e a gente acaba transformando todas em equações, né? E todas elas formam uma reta num gráfico, né? Então, por isso delas serem aí lineares, né? Por isso da programação ser linear. A programação não linear, eu vou ter ou a função objetivo, ou algumas restrições, ou pode ser ou só a função objetivo, ou só uma restrição, ou todas, elas não serão lineares. E aí o que acontece? A programação não linear, ela é de mais difícil resolução do que a linear, né? Então, a linear, por serem, a gente está tratando só de retas dentro de um gráfico, por exemplo, né, que é o que a gente vai ver hoje, elas são de mais fácil resolução, né? Então, a não linear, ela é mais difícil aí a resolução delas por essa não linearidade, né? Então, vamos entender um pouquinho mais isso daqui. Então, vamos retornar aí para o que é a programação linear. A programação linear é muito utilizada, né, em modelos de pesquisa operacional. E o que é programação linear, né? Esses modelos de pesquisa operacional utilizando programação linear, a gente tem função objetivo, né? Que é representada então pelo Z, né? Z igual, semana passada a gente estava vendo alguns exercícios de maximização, né? Mas a programação linear pode ser para a função objetivo de maximização ou minimização também, né? A questão que a gente estava vendo semana passada de maximização é que para resolução com método simplex, ela tem que ser de maximização, né? Então, toda programação linear aí vai ter uma função objetivo, assim como a não linear também, né? E o que é a função objetiva? É a função que a gente quer otimizar, que a gente quer, né, o resultado ótimo. Esse resultado ótimo pode ser de maximização ou minimização, né? E a gente vai ter as restrições funcionais e as restrições de não negatividade. Lembra nos exercícios que a gente estava vendo semana passada que eu tinha lá uma, duas ou três restrições que estavam lá maior ou igual a um determinado valor, e as restrições de não negatividades é x1, x2, né, menor ou igual a zero, né, maior ou igual a zero. Então, essas são, né, as restrições funcionais e as restrições de não negatividade. Eu não sei se eu vou ter algum exemplo aqui, ó, só para a gente conseguir ilustrar. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui, ó. Não, então aqui... Ai, Jesus, tira isso daqui. Então, aqui, ó, eu tenho a função objetivo, eu vou ter as restrições, né, o que está aqui, as restrições as restrições funcionais, e também as restrições de não negatividade, né, que elas não estão representadas aqui. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo que tenha, ver. Aqui, ó, função objetivo, restrições operacionais, né, cada uma delas são referente, né, a uma função dentro de uma produção, né, dentro de algum processo dentro da empresa, e as restrições de negatividade, de não negatividade, né, o que ela significa aqui, né, que eu estou dizendo que x1, x2, x3 tem que ser maior ou igual a zero, não pode ser negativo, né, então se eu pensar isso aqui dentro de uma produção, né, eu vou ter lá determinados materiais, determinados produtos a serem produzidos, aqui no exemplo eu tenho 3, né, e na minha produção eles não podem ser menor do que zero, né, porque eu estou produzindo, é algo que eu busco maximização, então não pode ser nem... Oi, Henrique. Então, isso é uma característica da... Não, vou demorar, filho. Da função linear.
A função objetiva e as restrições funcionais são equações ou inequações, né? No caso das restrições funcionais, sendo composta pelas variáveis de decisão e pelos diversos coeficientes. Não, filho, não está falando. Embaixo daqui, ó. É. Na programação linear, as funções equação e inequações apresentam comportamento linear, né? Então, por isso que ela diferencia aí da não linear. Para, Henrique. E aí, o que acontece? As equações lineares, que são os exemplos que a gente estava vendo semana passada, né? Pode ser mais variável 2 e assim N variáveis, né? Uma soma. Lembram que todas as restrições eu tenho que somar, né, os valores e ter ali um resultado, menor ou igual. Né? Os coeficientes das incógnitas, né? X1, X2, X3, e aí, conforme, né, várias que eu posso ter dentro de uma programação linear, né, chamado de termo independente, isso aí a gente também já falou em aulas passadas, que B igual a zero, a equação é chamada homogênea. Então, assim, gente, para uso, o que a gente viu aí até a aula passada. O método simplex, ele não é de difícil realização, assim, de cálculo, ele não tem muitos cálculos complexos, né? São cálculos simples. O que acontece é que há muita repetição, né? Então, ele é extenso, o método simplex, ele tem essa questão, ele é muito extenso. Ele é cansativo para ser feito, né? Às vezes a gente acaba se atrapalhando por essa repetição, por essa extensão aí de processos que a gente tem que passar. Mas o que acontece? Eu tenho também o método gráfico. O método gráfico, ele é interessante quando eu tenho poucas variáveis. Igual, por exemplo, a gente viu exemplos na semana passada, que eu tinha lá 2 restrições, né, para a gente calcular. Se eu colocar essas 2 restrições no gráfico, ok. Agora, quando passa de 2 restrições, não é inviável se colocar num gráfico. Né? Ela tem que ter 1, 2 restrições, dá para a gente representar num gráfico. O método gráfico ele é um pouco mais fácil de se resolver do que o simplex, só que ele serve para os problemas mais básicos também, mais menores, com menos restrições. Né? Então, se eu tenho muita restrição, não dá para fazer pelo método gráfico. Tem que fazer pelo simplex. Aqui eu trouxe um exemplo, então, para a gente fazer. Né? Então, vamos fazer a modelagem de um problema de programação linear. Vamos supor que você trabalha numa indústria de brinquedos e essa indústria possui 3 máquinas. O que eu quero que a gente faça aqui? Que é a proposta também dos exercícios que eu estou trazendo hoje, que eu mandei no grupo. É que a gente faça, né, as restrições e a função objetivo, que a gente monte o problema. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu estou trazendo o problema, uma situação, né, dentro de uma produção, né, numa indústria de brinquedos. Eu quero, então, que a gente monte, vamos montar junto a função objetivo, as restrições funcionais e a de não negatividade. Então, vamos ao exemplo. Vamos supor que você trabalha numa indústria de brinquedos, então eu tenho ali uma produção, possui 3 máquinas para a fabricação de 2 produtos. Né? Então, eu tenho aí fabricação de 2 produtos. Esses 2 produtos passam, né, por 3 máquinas. Eu tenho um boneco de plástico e uma lousa. Então, esses 2 produtos são boneco e lousa. Sabemos que cada produto deve passar por cada uma das máquinas para ser processado conforme o tempo apresentado no quadro a seguir, né? Bem como o tempo máximo de processamento diário de cada máquina. Então, essa introdução que ele me deu aqui é que eu tenho uma produção, essa indústria aí de brinquedos produz 2, né, produtos, ela fabrica aí um boneco e uma lousa, esses 2, eles passam obrigatoriamente por 3 máquinas. Vou passar aqui para frente. E aí eu tenho essa tabelinha, né? Ela me fala que a máquina 1, boneco de plástico, né? Fica ali 1 hora, a lousa 12 horas. Tempo máximo dessa máquina, né? É de 12 horas de trabalho. Máquina 2, o boneco de plástico 2 horas, lousa 3 horas, máximo 12. Máquina 3, 2 horas do boneco, 1 hora da lousa, máximo 8 horas. O lucro de cada boneco é R$3 e de cada lousa R$2. Então, ó, o lucro que ela me dá é R$3 para o boneco e para a lousa R$2. Então, o boneco 3, lousa
Tá? O dono da empresa quer saber quanto ele deve produzir de cada brinquedo para otimizar o lucro diário, dadas as restrições apresentadas. Então, como que eu vou fazer, né? Eu já tenho aqui todo o meu problema a ser resolvido, cabe agora a gente conseguir montar aquela restrição naquele modelo, gente, a qual a gente estava mostrando até agora para vocês, onde eu tenho, né, função objetiva e as restrições abaixo, que a gente estava trabalhando também, né, até a aula passada. A minha função objetiva, ela quer otimizar o lucro, né? Então, quando eu falo em otimização de lucro, eu estou falando de maximização, né? Então, essa minha função objetiva, ela vai ser de maximização de Z. Quais as etapas eu preciso seguir, né, para conseguir resolver essa situação problema aqui, né? A primeira etapa é definir as variáveis de decisão, tá? Eu tenho que definir, por exemplo, quem é o meu X1 e o meu X2, né? Então, se eu estou falando aqui na produção, né, eu tenho X1, eu tenho 2 produtos que estão sendo produzidos, né? Ó, X1 e o X2. Então, ó, o meu X1, vamos colocar aqui conforme o gráfico, é o meu boneco de plástico. Ai, deixa eu tentar abrir isso aqui no Word. Espera aí. Vou por aqui, ó. Definir as variáveis de decisão. Opa, aqui, por aqui. Então... Então, gente, primeiro passo para resolver esse problema, né? Definir as variáveis de decisão. Então, eu já tenho 2 variáveis, que são os meus bonecos de plástico e as lousas, né? Esses 2 produtos que eu fabrico, meu X1 e meu X2, tá? Então, qual é o próximo passo que está aqui, ó? A função objetivo, né? Então, vamos lá. Função objetivo. Como que eu vou fazer minha função objetivo, gente? Ela era, lembra que eu falei? Ela era de maximização ou minimização? Maximização. Né? Então, eu vou colocar maximização de Z. A função objetivo, gente, eu vou colocar ela em função da lucratividade, não é? Porque o que eu estou buscando aqui é que tenha aí a minha lucratividade máxima. Então, eu tenho que buscar, no enunciado aí do exercício, qual é o lucro que o X1 e que o X2 me traz, né? Então, vamos voltar aqui no exemplo. Sabendo que o lucro de cada boneco é R$6, né? Então, aqui no slide ele está me mostrando. O boneco é R$3, então meu X1, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Não. X2 é 2. Isso mesmo. X1 é 3, que é o boneco. X2 a lousa, R$2, tá? Então, qual que é a minha função objetivo, né, gente? A função objetivo, então, seria a soma dessa lucratividade, tanto de X1 como de X2, né? Então, a minha função objetivo, ela vai ser 3x1 mais 2x2. Tudo bem, gente? Até...
Tudo bem, gente? Função objetiva? Beleza. Próximo, restrições funcionais. Então, gente, eu preciso desenvolver agora, né, as minhas restrições. Quantas restrições eu vou ter para a fabricação desses dois objetos, desses dois brinquedos? Quantas máquinas eu vou ter, né, ali dentro do meu processo de fabricação desses dois brinquedos? Se vocês voltarem aqui para o enunciado, né, ó. Quantas máquinas eu tenho aqui, né, ó? 3 nesse caso, é isso? Nesse exemplo, eu tenho 3 máquinas. Cada uma dessas máquinas, pessoal, elas vão ser para mim, cada uma delas uma restrição, né? Porque a gente pode ver que cada uma tem uma quantidade, um tempo de trabalho, cada uma, né, tem um processo aí diferenciado para cada um dos produtos que estão sendo fabricados, dos brinquedos. Então, cada uma dessas máquinas vão ser minhas restrições. Eu posso colocar, então, máquina 1, restrição 1, restrição 2 e restrição 3. Então, eu vou criar, gente, 3 inequações, que são as minhas restrições, né? Então, vamos pegar aqui, ó, a primeira restrição. Peraí, fui errado. Minha primeira restrição. Eu tenho a máquina 1, ela trabalha com boneco de plástico por 1 hora e ela trabalha com a lousa por 2 horas. O tempo máximo dela, né, é de 12 horas trabalhadas. Então, vamos colocar aqui a minha restrição. Só para a gente conseguir identificar aqui. Eu trabalho por 1 hora com X1, tá? Mais. Quantas horas mesmo? Porque eu já até esqueci. 2 horas na lousa. Né? Lembra do sinal que a gente colocava nas restrições? É de menor ou igual, né? Deixa eu inserir aqui o sinal. Então, ó, eu já tenho uma restrição aqui, né? A minha primeira máquina, ela trabalha em 1 hora e com um determinado produto, 2 horas com o segundo produto, né? Menor ou igual a 12. R2. Então, vamos ver lá, ó, quanto que ela trabalha com boneco de plástico e com a lousa. 2 horas plástico, boneco, 3 horas com a lousa, máximo 12. Deixa eu copiar isso aqui, vai ficar mais fácil para mim. Dois e 3, mesmo? Isso mesmo. Né? Então, a minha segunda máquina, ela trabalha 2 horas com X1, que é o boneco de plástico, 3 horas com X2, menor ou igual a 12. Vamos para a última restrição. A minha terceira máquina, então, ó, 2 horas no boneco, 1 hora na lousa, 8 horas total. Né? Meu termo independente aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, 218. Tem mais restrições aqui, pessoal, que estão relacionadas à produção? Tem. Gente. Oi, professora.
Tem mais alguma restrição? Funcional? Ao meu ver, não. Não. Próximo passo, então, é a gente encontrar aí as restrições de não negatividade. Né? As restrições de não negatividade, pessoal, são aquelas restrições a qual a gente indica, né, que não pode ser menor do que zero, né? Não podem ser negativas. Essas restrições, então, vai ser o X1 boneco de plástico e o X2 lousa. Então, o que eu vou colocar aqui, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Como que eu faço aqui para essa restrição? Vou indicar X1, X2, né? Então, ele tem que ser maior. Opa, deixa eu colocar o símbolo aqui. Inserir. Ah, é bonitinho. Símbolo. Então, aqui eu vou pôr maior igual a zero. Professora, fala de novo ali das restrições não negatividade, só para eu entender. As restrições de não negatividade, Fernando, é assim, são os produtos, é o que eu estou produzindo, né? São as minhas variáveis. O que eu estou dizendo aqui nessas restrições? Eu só estou dizendo que tanto o X1 como o X2, dentro do meu processo produtivo, que é o meu boneco e a minha lousa, eles não podem ser menores do que zero, né? Porque se eles estão dentro da produção, né? Se é produção de produto, se eu estou com a máquina parada, é zero. Não tem como ser menos 5 que eu produzi, né? Então, essas minhas restrições de não negatividade, eu só estou indicando aqui que o meu X1 e X2 tem que ser igual ou maior do que zero. Tá bom. Isso é que são, né, o que significa aí quando eu falo dessas restrições de não negatividade, né? Então, X1 e X2 maior ou igual a zero. Ou então, se eu tivesse mais produtos, mais variáveis aqui de decisão, eu indicaria X1, X2, X3, né? Então, isso ia depender de quantas variáveis eu teria na minha decisão. Nesse caso, é sempre assim, gente, para indicar os de não negatividade, é a quantidade de variáveis de decisão que eu tenho, que eu indiquei lá em cima, né? Então, todas elas eu vou indicar, essas variáveis de decisão, esses meus produtos aí na minha fábrica, que é o boneco e a lousa, não pode ser menor do que zero, né? Tem que ser igual ou maior do que zero. Tá? Então, tem essa questão aqui. Lembra que quando a gente começou a falar do simplex, a gente falava que para a resolução no método simplex eu tenho que ter essas restrições de não negatividade, que era uma dos pontos a serem observados? Não sei se vocês vão se recordar isso há Sim. 2 aulas atrás, né? Então, a Kel resolveu falar. Então, a gente tem que indicar aí esse ponto. Oi, filho. Eu vou salvar isso aqui e já mandar para vocês, tá? Para vocês terem isso daqui no computador. Aleluia, terminou. Terminei não, menino. Comecei agora. Começou agora, oxente. Oxente, baiano. Ô, mãe, Fala. o que você tá fazendo com o meu negócio de internet? O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo com o meu negócio de internet? Não, deixa aqui, que esse computador tá conectado nele. Ai, gente, esse computador não me ajuda. Fecha, boniteza. Agora, gente, vocês só estão vendo o WhatsApp. Só o WhatsApp que eles estão vendo. Não é, gente? Não é que vocês estão vendo só o WhatsApp? É isso aí, Henrique. Porque não é da compartilhar. Isso aí, Henrique, só no Zap. Eles estão vendo minhas conversas aqui. Vou apagar minhas conversas aqui. Vou deixar aqui na frente. Mamãe, dá pra ver uma conversa ali, ó. Dá pra ver, filho. Tá tudo exposto a minha vida aqui. Mamãe, E eles estão dando me ajuda. mamãe, põe naquele número 1 pra eles não ver. Ai, aqui.
Não tá abrindo nada agora. Eu não abri nada, sabe? Agora eu não abri nada. Vocês estão vendo os slides daqui, ó. Aqui, ó. Do celular. Não tô vendo nada. Ai, que beleza. Agora vai. Ai, que beleza, né, gente? Beleza, pra não falar outra coisa, né? É É uma tristeza. uma beleza ficar sem nada, né? Beleza. Não deve falar. Mamãe, cadê aquele nome que você fez? Ó, mandei, lição? gente. Hã? Cadê aquele caderno quando eu faço lição? Esse aqui? Aquele de nome. Esse. Pra que você quer ele? Porque o que eu quero. Eu quero. Misericórdia. Vai pra lá, vai. Mandei, vocês conseguiram abrir? Mandei esse daqui, tá? Para vocês. Tá com o mesmo nome do arquivo anterior. Tá, então, gente, como que eu vou fazer, né? Para montar o enunciado, né? Da programação linear ou até da não linear, tá? Vou seguir esse processo, né? Então, até o exercício que eu coloquei aqui para vocês, ó, para vocês resolverem, ele trata do mesmo, né? É isso aqui que vocês precisam resolver, tá? Eu preciso que vocês montem, né? O modelo de programação linear. Então, por exemplo, vamos começar isso aqui primeiro, só para vocês verem se vocês entenderam. Eu tenho aqui, né, o primeiro exercício. Certa empresa fabrica 2 produtos. Eu já sei que eu tenho aqui 2 variáveis, P1 e P2. O lucro unitário do P1 é 1.000, né, e o do P2 é 1.800. Então, ó, já me identificaram aí o lucro de cada um deles. A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1, 30 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo anual de produção disponível para isso é 1.200 horas. A demanda esperada para cada produto é 40 unidades de P1, 30 para P2. Tá? Então, aí eu preciso, então, identificar qual é a minha função objetivo e quais são as minhas restrições. Tá? E aí vocês vão, primeiro passo, definir quais são as variáveis. Vamos fazer essa daqui junto? O que vocês acham? E aí a segunda vocês fazem sozinhos? Pode ser. Melhor. Tá, vocês estão com o arquivo aberto aí? Eu tô. Beleza, então vamos tentar fazer aqui, ó. Deixa eu tentar copiar isso aqui. Então, ó, quais são as minhas variáveis de decisão? Fala aí, que eu vou anotando. P1 e P2. P1 e P2. Então, X1 é P1. Eu posso indicar como P1. Vamos fazer assim. X1 igual a P1, né? Para a gente não mudar do padrão que a gente está usando. X2 igual a P2, né? Então, eu tenho também 2 variáveis. Vamos montar a função objetivo, né? Qual é o valor, então, do meu X1? 1.000 e do X2, 1.800. Qual é a minha função? Né? Ela é de maximização também? Sim, né? Também. Então, qual que é essa minha função? 1.000 X1 mais 1.800 X2. Né? Então, essa parte aqui, gente, não é tão difícil. Para a gente conseguir montar os modelos de programação, muitas das vezes a gente tem que, como eu posso dizer, interpretar texto. Né? Esse é um ponto que a gente precisa interpretar o texto que ele está me dizendo.
né? Então, o que eu preciso agora? Eu já sei que eu tenho duas variáveis de decisão, já formei minha função objetivo de maximização, né? Então, eu preciso encontrar agora as variáveis, né? As variáveis funcionais, as restrições, desculpa, as restrições funcionais. Então, o que eu tenho aqui, ó? A empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade P1, 30 horas para fabricar uma de P2. O tempo anual de produção disponível para isso é 1.200 horas. Aqui, gente, eu consigo montar uma restrição. Não, com essa frase aqui, ó, eu monto uma restrição. Deixa eu aproveitar isso daqui. Lembra que as restrições, então, eu vou sempre, né, somar as variáveis. 20x1. 30 o x2 com z 1.200. Menor ou igual a 1.200. Tem uma restrição, então, né? Essa restrição, ela diz respeito às horas de fabricação, tá? O tempo anual de produção disponível para isso, tá? É 1.200 horas. Então, isso aqui faz parte dessa primeira restrição, ok. O que eu tenho mais aqui, né? Ó, a demanda esperada para cada produto é de 40 unidades para P1 e 30 unidades para P2, né? Então, o que eu vou fazer, gente, aqui? Eu vou criar uma restrição que diz respeito às demandas de P1 e outra restrição que diz respeito às demandas de P2. Né? Então, aqui eu vou ter 3 restrições também. Ah, mas como que eu faço isso, né? A minha segunda restrição, então, né, vamos colocar aqui. A demanda esperada para cada produto é 40 unidades para P1. P1 é igual a X1, né? Uhum. Então, o que eu faço aqui? O que vocês acham? Para ser minha segunda restrição. Então, eu já sei que eu não tenho X2. É 40x1 aí. Aí eu fiquei na dúvida se mantém os 1.200. Não. Aqui você vai deixar X1. E aqui você vai pôr 40. Que essa minha outra restrição, que está aqui no meu problema, é a restrição demanda. Entendeu? Porque, ó, por exemplo, essa primeira restrição vai ser a minha restrição da produção, né? Ó, capacidade produtiva. Né? Ó, essa minha primeira restrição, a respeito à produção. Lembra que aquele exercício anterior a gente só falava de máquinas, né? Aqui não, aqui já está mudando um pouquinho, né? Então eu tenho uma restrição referente à produção, né? A horas de produção. Por aqui, horas. A segunda restrição então, vai ser a respeito à demanda. Tudo bem, gente? Ok por aqui? Beleza. Então, a R3, a minha restrição número 3, que é referente à demanda do P2, da variável X2. E é 30. 30. Então, vejam, aqui é um problema onde eu tenho 2 variáveis, 3 restrições, né? Restrição referente à hora de produção e de demanda, né? De demanda do produto. Restrição de não negatividade, preciso mudar o que está aqui? Não, porque ela também vai continuar sendo igual aí. Isso. Pode ser menor que 0. Maior ou igual a 0. Isso. Ó, construa um modelo de programação. Então, ó, qual é o plano de produção para que a empresa maximize seu lucro? O plano de produção é esse daqui, ó. Tá? O que eu estou pedindo para vocês aqui nesses 2 exercícios? É coisa simples, então eu preciso que vocês montem, né? Esse daqui, que eu já montei junto com vocês, então, e aí fica esse outro exemplo aqui para vocês também montarem, tudo bem? Tá bom, ideia para entregar até quando?
Vocês podem entregar, se vocês puderem, até amanhã também. Se não conseguir, vocês me mandam mensagem e me falam, tá? Porque eu também nem corrigi as outras ainda, né? Mas isso aqui é mais simples. Dá um tempo maior aí pra gente fazer, porque não tá só nas atividades da faculdade, né? Tem TCC fazendo aí também em reta final, então se puder entregar aí pelo menos na quinta-feira. Mas assim, deixa até sexta, então, porque aí eu também vou ter um prazo maior para corrigir as demais, né? E aí, quem sabe, na sexta-feira eu já tenho lançado as outras. Pode ser? Beleza, ótimo. Tá bom. Aí todas essas atividades que você deu vai totalizar 1.000 pontos, é isso, professora? Não, acho que é 3.500 pontos que eu tenho que dar para vocês. Por isso que eu estou passando toda a aula uma atividade. É 3.500 que eu tenho que dar. Porque a nossa disciplina ela é nível 2 e ela é modelo professor. Então, vocês não têm no ambiente virtual atividade, né? Então, é 3.500 agora. 3.500 mesmo. As outras disciplinas que não são modelo professor, os professores têm que atribuir 1.500. Eu tenho que atribuir mais 2.000 pontos para vocês, porque não tem atividade do AVA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar eu não vou ter mais tempo de passar mais nenhuma atividade, então esses 3.500 pontos eu vou dividir aí entre as 3 atividades. Acho que a atividade da semana passada, como ela foi mais trabalhosa, eu vou dar para ela, então, 1.500 pontos e as outras 2.000 pontos. Tudo bem? Tem bastante pontos. A gente teve feriado aí, não teve como dar muita atividade. Mas se bem que você já deve estar atolado de atividade, né? Mas, de certa forma, dá para vocês praticarem. Oi? A gente tem que atingir o ponto, mas vamos dizer assim, se caso eu ficar sem nenhuma atividade de sala, mas atingir os 6.000 pontos lá, eu reprovo? Sem atividade de sala? Não, você passa. Não. O que manda você só é não pode zerar na dos seus 1.000 pontos. Essa é A minha disciplina, vocês têm que ter 2.500 de prova, né? Então, vocês já fizeram a primeira prova de 1.000 pontos, vocês precisam agora somar aí, né, com essa segunda prova, ter os 2.500. Os 2.000 pontos. 2.500. Porque a nossa é nível 2. Oi. Tá, então essa é a atividade. Professor, e quanto vai valer essa segunda prova? 4.000 pontos. Mãe, cadê aquele patinho que você pôs lá no lado? A segunda prova vale muito mais, né? A primeira prova vale 1.000. A segunda já vale 4.000. Mas, mãe, acho que vai ter que tirar Essa classe online ou vai ser... Eu não entendi. Tá falhando. Ele perguntou se vai ter prova online ou se vai ser presencial. Você já tem alguma informação? Eles não deram certeza ainda pra gente, né? Mas pelo andar da carruagem, eu acho que a gente não volta semana que vem. Mas se voltar, né? Provavelmente pode ter a prova. Mas já estão quase todos os coordenadores já estão falando para a gente começar a fazer a prova no Forms, porque é quase certeza que não vai voltar. Só que a gente ainda está aí, né? Esperando eles confirmarem. Eu acho que lá para quinta-feira dessa semana a gente já vai ter uma resposta disso daí, com certeza, né? Eu acho que escolas vão ser os últimos a abrir. Então. É que eu estava até falando com o Fernando no início da aula, logo que ele entrou, que eu acho que pode ser que volte sim alguma aula prática. Eles estão querendo voltar com certeza, né? Eles estão batendo o pé que eles querem voltar agora no início de junho as aulas práticas. E aí eu acredito que vai ter algum momento aí para aula prática, mas aí vai ser pouquinho aluno, né? Eles vão ter que ter álcool em gel, tudo que é canto. Eles estão falando que quando voltar vai ter que ficar cada aluno 2 metros de distância do outro, então não pode ter aglomeração. Então, assim, as matérias que são mais teóricas, que dá para fazer, né, home office, eles vão manter home office. Então, as provas, eu acho muito difícil eles liberarem, pode até que ser que algumas atividades práticas voltem para a unidade, mas a prova
Eu acho muito difícil, gente, porque eles vão fazer aglomeração de gente na unidade, se marcar prova presencial, né? Porque de prova, vocês sabem, é o dia que vai todo mundo, né? A faculdade enche. Prova é o dia que mais tem gente, o que mais enche a faculdade é dia de prova, então não vai ter Dia de jeito. prova. Então, eu acho muito difícil eles fazerem a prova. Então, as provas de disciplina interativa já está confirmado que vai ser virtual, já está confirmado. Agora, as presenciais, eles ainda estão aí, né? Meio que não confirma, mas eu acho muito difícil não ser igual, né? Tanto que eles já estão pedindo até para a gente já deixar meio que o form já lá pronto, do jeito, porque, né, isso não é nada oficial, né? Os coordenadores que já estão deixando a gente meio que preparado. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Acho que a Renata informa vocês certinho. E se não abrir dia 1º, vocês vão receber também no ambiente virtual algum comunicado, né? Não sei se vocês têm recebido tipo de comunicado. Mas é isso, gente. A gente ainda tá meio sem saber das coisas, né? Deu pau aqui. Professora, para TCC ninguém comentou nada, né? Se vai ter apresentação, se eles vão mudar a metodologia de apresentação, ninguém comenta nada a respeito também, né? Eu não sei mesmo, viu? Não sei, não. Eu sei que, por exemplo, projetos, tem os cursos tecnólogo, por exemplo, eles têm projeto, até que eles fazem a Expotec, não é? Vocês já devem ter, né, participado aí, visto as Expotec, que a Renata também coordena, né? E tanto que não vai ter Expotec esse semestre, os alunos estão tendo que apresentar pelo Teams. Eles fazem igual a apresentação que a gente faz aqui para vocês, né? Eles estão fazendo aí do projeto. Eu não sei, eu acredito que a apresentação de TCC vai ser pelo Teams também. Manda o arquivo para o professor e faz a explanação pelo Teams. Porque eles vão evitar ao máximo aglomerar gente. Se dá para fazer pelo Teams, vai ser feito pelo Teams. Eu ouvi dizer que estavam pensando em fazer pelo Teams mesmo. Tipo, mandar a apresentação em então, professor e aí fazer a defesa pelo Teams. Eu sei que o projeto está confirmado que vai ser assim, o projeto do pessoal do que vai ser. Bem, pessoal, eu ainda não tenho certeza de nada, né? Assim, falando as especulações aí para vocês, né? Mas muito certamente não vai ter prova presencial. Vocês já vão se preparando aí para formas também, igual já foi feito, né? Agora, a prova DI, da disciplina interativa, não vai ser pelo Forms, vai ser lá pela plataforma do AVA, sabe? Então, vai ser, como ela já vem pronta, né? Ela vai ser utilizada outra ferramenta. Pessoal, aqui então, eu falei até aqui com vocês para a gente conseguir montar um modelo, né? Então, como se a montagem, então, ela tem que seguir essas 4 etapas, né? Que a gente fez aí passo a passo cada uma com você. Agora, como eu faço a resolução, gente, pelo método gráfico? Porque até então a gente viu até a aula passada a resolução pelo Simplex, então o que eu tenho que fazer, né? Pegar a função de restrições igual, né? Transformar a variável, a função objetiva a gente iguala a 0. As restrições funcionais a gente inclui, né? Uma variável de folga. E aí transforma ela em equação, né? Então, o primeiro passo seria transformar as inequações em equações, e aí fazer aquela tabela, aquele processo que a gente fez passo a passo na aula passada, né? Esse é o simplex. Agora, quando eu não tenho muitas variáveis, né? Então, vamos seguir o exemplo que a gente estava... que a gente resolveu esse aqui, das máquinas, né? Das 3 máquinas da produção de boneco de lousa. Então, seguindo esse exemplo, tá? Como criar um gráfico para este exemplo? É o seguinte, eu encontrei nesse exemplo... não, encontrei aqui. Eu encontrei aqui a função objetivo, ó, maximização. Opa, isso. Encontrei, ficou tudo agora. Encontrei a função objetivo, encontrei que é essa, né? Maximizar é igual a 3x1 mais 2x
2, essa aí a gente encontrou junto, né? Eu tinha aqui, né, 3, desculpa, restrições, né? Eu tenho 3 restrições. E as restrições de não negatividade. Pro, como que eu coloco isso aqui no gráfico? Tá, gente? Então, isso daqui no gráfico, eu preciso igualar x1 ou x2 igual a 0, né? E aí eu vou encontrando, né? Lembra aquela... quando vocês, em algum momento do curso, ou até no ensino médio, vocês tiveram, né? Aquela... que vocês tinham que encontrar variável x, variável y e colocar no plano cartesiano? Lembram do plano? Não é isso aqui. Vocês lembram como que se faz um plano cartesiano, né? Plano cartesiano eu tenho que encontrar 2 variáveis, 2 pontos na reta, né? E aí eu encontro, né, a intersecção deles, né? Eu tenho aqui 3 restrições, né? Então, deixa eu resolver por aqui pelo Word, porque aí eu consigo formatar. Ali eu só tô com a figura. Deixa eu jogar essa figura aqui. Ai, bonito. Manter. Eu vou deixar esse gráfico aqui. Deixar ele aqui do lado, tá? Como que eu vou jogar essas retas aqui no gráfico, né? Então, ó, eu tenho essa primeira restrição, que é 1x1 mais 2x2 menor ou igual a 12. Essa daqui, ó, é que eles não colocaram, né? Se bem que se eu não tenho nada na frente do x, é igual a 1, né? Então, essa restrição, gente, ela é esse risco aqui na tabela, no gráfico. Tá, mas como que eu encontrei? Para encontrar, eu tenho que, então, igualar, né? X igual a 0, x1, desculpa, x1 igual a 0. Então, por exemplo, gente, se eu pegar esta restrição aqui e indicar, então, que o meu x1 é 0. Então, aqui eu estou dizendo que o meu x1 é 0. E o x2, e aí eu vou encontrar o x2. Deixa eu copiar ele aqui. Então, vai ficar 0 mais, né, 2x2 menor ou igual a... Né, resolvendo isso daqui, então, vai ficar x2... Aqui. x2, e aí eu passo o que está multiplicando dividindo para o outro lado, né? Ó, dividido por 2. x2 igual a 6. Menor ou igual a 6, tá? Então, se o meu x1 é 0, meu x2 é igual a 6. Tudo bem aqui, gente? Tá dando para entender? Cortou, professor, aqui para mim. Voltou agora a sua tela, volta aí. Eu peguei ali o x1 igual a 0. O que eu faço? Para conseguir plotar isso daqui, né? Colocar isso aqui no gráfico, eu preciso encontrar, né, o meu valor de x1 e o meu valor de x2. Para encontrar o meu valor de x1 e o x2, eu preciso zerar a autoincógnita, né? Então, se eu indico aqui que o meu x1 é 0, eu vou encontrar o meu valor de x2, né? Então, aqui, o que eu fiz? Eu peguei a restrição, eu peguei a primeira restrição, que é essa, e substituí.
né? Então, eu indiquei que x1 é 0, coloquei aqui, ó, no lugar de 1x1, eu coloquei 0. Deixa eu copiar ela aqui de novo. Né, eu fiz isso, ó, tá vendo? Essa é a função original. Né? Então, eu transformei x1 em 0 e resolvi o restante, né? Encontrei x2, x2 é menor ou igual. E aí, o que eu faço? Eu já encontrei x2, eu preciso encontrar x1 para mim conseguir jogar aqui na tabela, né? No gráfico, desculpa. Então, a mesma equação aqui, ó, e vou colocar x1, x2, né? x2 igual, opa, peraí. x2 igual a 0. Né? Então, eu vou ter x1 igual, né, o que eu vou encontrar agora. Deixa eu pôr isso aqui em cima. Então, ó, se eu indico que x2 é 0, né, então eu substituo. x1 mais 0, menor ou igual. 1 eu passo para cá dividindo, né? 12 dividido por 1 é 12. Então, eu vou ter a resposta aqui, x1 é 12. Né? Então, vou tirar isso daqui. x1 menor ou igual a 12. Tudo bem aqui? Então, ó, eu encontrei x2, 6, x1, 12. Se eu for traçar aqui, se eu for indicar para vocês quais são as minhas ordenadas, eu vou pôr aqui, ó, na frente. As minhas ordenadas, para mim colocar aqui no plano cartesiano, vai ser x1 é 12, x2 é 6. Entenderam? Tudo bem, gente? Ok. Cortou de novo ou não? Beleza. Então, assim, ó, eu encontrei as minhas coordenadas, ó, da R1. Eu já não falei para vocês que a minha R1, ela tá aqui nesse gráfico, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Né? Ela tá aqui, ó. Eu tô dizendo que as minhas coordenadas são essas aqui, né? Ó, essas aqui são 12 de x1, ó, tá aqui, ó. Não sei se tá dando para vocês enxergarem. Aqui, 12, né? Ele tá perto do 12,5, né? Então, aqui é 12. 12 de x1 e 6 de x2, ó. Eu aqui tenho o número 5, aqui. Então, eu encontrei esses dois pontos, traço a reta. Traço aqui a reta. Vou fazer isso, gente, nas 3 restrições. Então, eu vou fazendo isso em cada uma das restrições. Então, vamos aqui, ó, nas restrições. Eu já encontrei a R1, né? Então, vamos procurar aqui a nossa R2. Deixa eu copiar aqui. Então, a nossa R2 é essa, ó, nossa segunda restrição. Vamos encontrar ela aqui, ó. Aqui no gráfico, ela me diz que é isso daqui, né? Uma restrição. Ela passa por x1, acho que 6, x2 menor do que 5, né? Vamos encontrar aqui o valor. Se a gente estivesse na sala, a gente fazia no papel. É que aqui eu não estou com nenhum programa para montar gráficos, né? Senão dava para a gente fazer mais fácil. Mas eu vou mostrando a figura. Gente, se vocês estiverem com alguma dificuldade, alguma coisa que vocês quiserem me indicar e falar, ah, pronto, tá dando certo, vocês podem falar, tá? Então, aqui eu vou colocar x igual a 0 para me encontrar o meu x2. Então, eu preciso encontrar aqui o x2. O que eu faço? Eu substituo onde é x1, eu vou igualar a 0. Então, aqui vai ficar 0. Ó, 0 mais 3x2 menor ou igual a 12.
vai ficar x2. O 3 estava multiplicando, passa para o lado de cá dividindo, né? Doze dividido por 3 dá quanto? 4. 4. Então, eu já encontrei o meu x2, 4. O que eu tenho que fazer agora é zerar o x2. Então, meu x1 eu quero encontrar, né? O x2 então eu vou colocar aqui igual a 0. Vou pegar a mesma restrição. Aqui é 2x1. 2x1, deixa eu pôr isso aqui para baixo. 2x1 mais 3x2. Então, onde está o x2 eu vou colocar 0. Menor ou igual a 12. Próxima etapa, então, é pegar esse 2, que está multiplicando, passar dividindo, né? Então, vamos aproveitar isso daqui. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Então, eu tenho aqui, né? Se eu for traçar, então, as minhas coordenadas, aqui é 6. As minhas coordenadas são, né? x1, 6. x2, 4. Vamos ver se está certo, né? Ó, x1, 6. Ó, então esse daqui, ó, x1, 6. Aqui eu tenho 5. E aqui eu tenho 7,5, né? Então aqui o 6 e o 4. Aqui. Tá vendo que eu tracei 2,5 e depois o 5, né? Então é aqui, muito provavelmente é o 4. Tracei essa reta. E aí eu faço o mesmo processo, gente, na terceira restrição, né? Igual a 0, as variáveis, vai encontrar outra. Então, a minha terceira restrição, deixa eu copiar ela aqui. Vou colocar x1 igual a 0. E x2 eu preciso encontrar, né? Então, aqui ela ainda é minha interrogação. Então, ó, x1 igual a 0, então... Opa, não, deixa eu copiar na de baixo para ficar mais fácil de vocês entenderem depois. Aqui eu vou colocar 0, porque eu igualei a 0. Um x2 é menor ou igual a 8. Um x2 é o mesmo que eu dizer para vocês, né? Que eu estou escrevendo. x2 menor ou igual a 8. Ou então, se eu passar o 8 dividido por 1, vai dar 8 também. Então, eu já encontrei o meu x2. Por aqui, x2 igual a 0. Preciso encontrar. Copio de novo a minha restrição. Deixa eu copiar ela aqui de novo. Aqui eu vou... 2x1. Vou copiar aqui de novo. Esse 2 multiplicando, para cá dividindo, né? Então, deixa eu tirar daqui. Dividido por 2. Quanto é? Vocês sabem? Pergunta 5. 4. Então, encontrei meu x1. Quais são minhas coordenadas? Então, aqui é x1, 4, x2, 8. Bom, encontrei, tá? As minhas 3 coordenadas aqui, ó. 4 e 8, né? Então, essa daqui, ó. 4. 4 de x e 8, olha aqui em cima, ó. Depois do 7,5. 8 de x2. Né? Traço as retas. E aí, pessoal, onde eu vou encontrar minhas
né, nesse ponto onde eu tenho aqui o cruzamento, né, dessas intersecções aqui. E aí, encontrando esse espaço ótimo, é onde eu vou indicar os pontos e as intersecções referentes a cada um desses pontos, tá? Que é o que tá, acho que eu coloquei aqui nos slides, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para o slide. Tudo bem, gente, para jogar as retas no gráfico aqui? Deu para entender como eu encontro? Tudo bem? Então, o que acontece? Aqui, o que acontece, né? Na resolução desse método gráfico, eu preciso encontrar, que é o que errado aqui, né? Chamada de FPE, né? Uma solução viável em ponto extremo. É aquela que está no vértice da região de soluções viáveis. A figura anterior apresenta o exemplo de regiões de soluções viáveis, né? Obtida a partir de programação linear da indústria de brinquedos, que é esse exemplo aqui, ó, que é esse gráfico aqui. Se eu for apenas uma solução ótima, será uma solução, né, que a gente chama de extremo. Caso o problema tenha múltiplas soluções, ao menos. Então, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? A gente encontrou a região, né? Essa região aqui, onde está indicado, né, essas retas aqui, né, tem 4 pontos. Então, eu preciso localizar, né, indicar aqui desses pontos. Então, eu tenho as soluções de 1 e x2 são 0, 0, 4, 3, 2 e 4, 0. Por quê? 0 com 0, x0, x0, desculpa, x0, não, x0, y4, 2, 4 e 0, né? Então, ó, x4, y0, x3, né, encontrei, então, cada um desses pontos. E daí, o que eu faço? Vou pegar a função objetiva e vou fazer esse cálculo considerando, então, 0 de x1, 0 de x2. Tá, e qual é, então, a minha função objetiva? Vamos voltar aqui, ó. O objetivo que a gente encontrou, né, ó. Essa daqui 3 em cima da minha função objetiva. Se eu for pegar os pontos 0 com 0, zero, 4, 3, 2, 4, 0. Então, é 0, 4. X1 mais 0 de x2, eu vou ter o meu Z, né? Aqui, 0x1 mais 4 de x2, né? Então, vai ficar
mais 2 vezes 4, meu Z é igual a 8. Então, como que a gente achou esses valores aqui? É desse jeito, pessoal. É encontrando os pontos no gráfico e aí depois substituo esses pontos, que a gente fala que são os pontos da solução ótima, e jogo na minha função objetivo. O que for trazer o maior resultado, né, o melhor resultado, o maior objetivo, é o que vai ser indicado aí como os valores dessas minhas variáveis. Né? Então, aqui eu encontrei o 0, encontrei o 8, né? Eu preciso, então, encontrar o 13 e o 12. Né? Então, aqui o Z vai ser igual a 13, né? Porque vai fazer 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 2, 4. Né? 9 mais 4 vai dar 4 e 0. Então, vou ter um Z igual 4 vezes 3, 12, mais 0, né? 12. E aí, o que acontece? Qual é dentre os maior lucratividade? Seria, então, essa daqui, essa situação aqui, onde eu tenho 3 produtos de X1 e 2 produtos de X2. E esse daqui é o cenário que vai me trazer, dentre essas opções, né, passadas, o que vai me trazer uma maior lucratividade. Lembra lá no método Simplex, que a gente fazia todo aquele cálculo para chegar também numa solução ótima, que a gente encontrava os valores das variáveis básicas, das variáveis não básicas, e o valor de Z, vocês lembram? No final do Simplex? Tudo bem aí? Gente, me ouve? Sim, lembro sim. E aí o que acontece? Eu vou chegar, gente, se a gente pegar por curiosidade, a título de curiosidade, não vou mandar vocês fazerem isso agora, mas se a título de curiosidade vocês pegarem esse problema que a gente fez, né, que a gente montou, e resolver no Simplex, vocês vão chegar nesse resultado também, tá? Então o que acontece? Quando eu não tenho muitas variáveis de decisão, é mais simples a gente colocar isso num gráfico, pode ser mais rápido, né? Claro que eu tenho que ter como fazer um gráfico, né? Mas colocando num gráfico é até mais rápido do que o Simplex. Aqui, quando eu tenho mais variáveis, aí já não dá para caber no meu gráfico, né? Porque dentro de um gráfico eu vou plotar isso num plano cartesiano, eu tenho um x2, né? Já complica eu ter x3, x4. Então, eu tenho poucas variáveis. Se eu tenho poucas variáveis, ok. Eu resolvo no modelo gráfico facilmente, tá? E o resultado vai ser o mesmo. Nossa, gente, eu tô acabando minha bateria. Celular. Peraí. Eu tô só nas adaptações aqui hoje. Pronto, tá carregando. Então, o que acontece aqui, né? Ó, considerando que neste caso o problema é de maximização, então a solução ótima vai ser o valor mais positivo, né? O maior valor. Que eu tenho aqui Z igual a 13, tá? Então, portanto, existe uma única solução ótima, que é essa daqui, onde eu tenho 3 produções do boneco e 2 produções da lousa. Né? Logo, com a limitação das máquinas, devemos produzir 3 bonecos e 2 lousas por dia e ter um lucro de R$13. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que há a maneira aí de resolver a programação linear com gráfico e com Simplex, tá? Agora vamos falar um pouquinho da não linear, tá, gente? Então, a não linear, ela é diferente aí da linear, né? Porque, né, a fundamentação central da programação linear é a compreensão tanto da função objetivo como das restrições, sendo funções lineares. Os problemas de programação não linear são muito parecidos, então a gente vai ver a estrutura da programação não linear, gente, né, muito parecida com a da linear.
Porém, né, a diferença está no fato de possuir ao menos uma relação não linear entre as variáveis, seja na função objetivo ou nas restrições. Então, por exemplo, na não linear eu vou ter situações onde eu terei raiz quadrada, expoente, né, coisas que eu não vejo na função linear. A suposição da linearidade permite solucionar um grande número de problemas práticos, né? Então, ela não se verifica frequentemente. O que acontece, gente? Esses exemplos que a gente dá de linear, né, de programação linear, acontecem, né, nas empresas, mas não é com maior frequência como acontece os não lineares. Né? Então, o que acontece? Precisa-se ter um método de resolução de uma forma não linear também. Então, ó, genericamente, a gente pode definir um problema de não linear, né? Também vou ter as variáveis, posso ter poucas ou N variáveis, né? Tem uma função de maximização, eu tenho as restrições, ó, tá vendo? Então, assim, ela segue a mesma estrutura da linear, né? Em que B1, meu termo independente, né? Pode ter aí valores positivos, né, um valor constante, pelo menos uma das equações, possui uma relação não linear. Então, quer dizer, pelo menos uma dessas equações, tanto as restrições como a função objetivo, pode ser não linear. Por exemplo, caso a função objetivo seja, né, então vamos supor que essa função objetivo aqui, ó, seja esta daqui, ó. Né, isso aqui não é linear. Né, então, ele está representado de uma maneira diferente, ó. Aqui, né? Então, a gente já consegue identificar de cara que ela não é de tão fácil resolução como se fosse todas, né, no esquema linear que a gente estava vendo até agora. Então, quando eu tenho uma delas que varia, eu vou considerar como um problema de programação não linear, tá? Problema de programação não linear, então, apresenta-se, né, mais complexos, são mais difíceis de serem resolvidos. Existem vários tipos diferentes de problemas, isso vai depender das características, né, de f de x e de gi, das suas variáveis, né, e são usados diferentes tipos de algoritmo na resolução de cada tipo de problema, o que torna os problemas de programação não linear um grande desafio. Porque, gente, muitas das vezes para resolver aí um problema de programação não linear, eu vou precisar usar limite, logaritmo, derivada, né? Eu vou usar aí diversos tipos de cálculos para chegar na resolução. Então, por isso que ele não é tão simples de resolução, né? Essa é a questão. Isso de maneira prática, né? Aqui a gente fica vendo como se resolve isso manualmente, né? Mas de maneira prática nas organizações, é interessante que vocês entendam que existem os problemas não lineares, que são mais complexos de resolução, mas as organizações possuem aí programas que vão auxiliá-los nessas resoluções, né? Então, o que facilita um pouco a vida da gente, né? Vejamos alguns exemplos, então. Esse exemplo aqui, gente, ó, vocês estão vendo que as minhas restrições, tanto as funcionais como as de não negatividade, tá do jeito que a gente está acostumado a ver, não é? Da função linear, da programação não linear. Tá igual da programação linear. Quer dizer, não nem todas, né? Ó, aqui, ó. Então, eu tenho essa restrição. Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho aqui, ó, essa restrição, né, funcional e a de não negatividade linear. Aqui já não. Nem aqui, ó. Porque aqui eu tenho essa raiz e aqui eu tenho esse expoente. Né? Então, só de cara você já sabe que isso aqui é mais difícil de resolver. E que ela não linear. No exemplo 1, então, a função objetiva é uma maximização, deve ser obtida através de uma raiz quadrada, né? E a primeira restrição é uma potência, né? Uma potencialização. Ambas, então, a gente identifica como não linear. Ó, o segundo exemplo, a gente pode ver, pessoal, que a estrutura é a mesma. Segue, né? Inicialmente indicando uma função objetivo e restrições, né? Porém, também tenho aí diferenças, né? Ó, aqui, né? Então, para ser não linear, gente, não precisa ser todas as restrições, todas as suas, né, funções ali sendo inequações ou não, pode ser uma só, que não seja linear, que eu já considero uma função, uma programação não linear. Aqui nesse segundo exemplo, eu tenho na função objetivo, tem que calcular logaritmo,
né? Ó, tem um logaritmo. E nas restrições temos produtos entre variáveis e cálculo de raiz, né? Ó, produtos entre variáveis, cálculo de raiz. Então, por isso que ela é não linear. Como eu faço uma representação gráfica de problema não linear? Né? Então, problemas de programação não linear, eles vão ser também representados em gráficos. O que acontece no gráfico de uma programação não linear? É que, até agora, a gente viu o exemplo de linear. Então, eu tenho retas, e eu vou verificar onde é o cruzamento dessas retas e indicar ali o meu ponto, né, de otimização. Na não linear, muitas das vezes, eu não vou ter retas, né? Eu vou ter outros sinais ali no meu gráfico. Peraí, gente. Fecha a porta. A porta aberta. Atrapalhar o pai. E aí é o mesmo esquema, tá, gente? Da linear. Se eu tenho um programa de programação não linear, que eu tenho até 2 variáveis, eu posso solucionar no gráfico. Henrique, não. Filho, sai daqui. Vai pra lá, meu amor. Ó, desligou o computador. Peraí, gente. Vocês estão, né? Que raiva. Henrique, vai lá pro seu quarto. Deixa eu ligar no computador. Então, gente, o que acontece? Vai pra lá. Vai pra lá, eu não quero que você mexa aqui. Vai lá pro seu quarto. O que acontece, gente? Aqui, vocês estão vendo no slide? Sim. Então, tá bom. Problemas não lineares também. Gente, eu posso resolver com gráfico, eu posso resolver com simplex, tá? Para resolver com gráfico, segue o mesmo esquema do linear, né? Ele não pode ser com mais de 2 variáveis, né? Se eu tenho mais de 2 variáveis de decisão, eu já não consigo também resolver com gráfico. Eu tenho que resolver pelo modelo simplex. Peraí. Eu tô tentando ligar o computador agora. Ixi, agora o slide sumiu. Peraí. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Meu computador está reiniciando agora, ele está meio devagar. Vamos dar um intervalinho rapidinho, pelo menos uns 15 minutinhos, no máximo. Aí, se vocês quiserem, vão resolvendo o exercício que eu deixei. E aí eu já volto e termino, tá bom? Ajuda eu. Tá bom, belezinha. Eu vou ficar por aqui. Alguém levantou a mão, só que eu não tô conseguindo ver. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Beleza. Então tá, vai tentando resolver, gente, enquanto eu reinicio aqui a máquina. E aí eu já volto. Vai estar com 18%. Ainda bem que tá acabando o semestre, né? Que senão já pensou, gente, eu com essa máquina aqui. Então tá, que horas são agora? 8h48. Quando for umas 9 horas... 9 horas... 9h05 no máximo eu volto. Beleza. Combinado. Aí, se vocês forem tendo dúvida,
me chamando. O exercício é só para fazer igual a primeira etapa que nós fizemos, né? Não é para dar continuidade igual você fez agora, né? Não. Desmembrou ele, Não, né? Não. precisa não. Tá bom, Só faz beleza. monta o modelo. Só monta o Tá modelo. bom. Valeu.
Pessoal, voltei. Deixa eu só sair da apresentação. Pronto, pessoal, voltei. E aí, estão conseguindo fazer o exercício? Ô, Fernando, Sim, eu tô vendo aqui o seu. Ó, você definiu certinho as variáveis de decisão agora. A função objetivo, você ainda não arrumou, né? A função objetivo? mas a função objetiva ali não tem que ser 30. Ah, não, é a soma. Tá. Entendi. Não, não. Ó, lembra, porque a função objetivo vai estar em torno da carne e do ovo. Esse 36 está falando de proteína e vitamina. Proteína. Vitamina e proteína. Tá, eu vou mudar aqui. E aí você precisa arrumar as restrições funcionais também. Tá bom, vou mudar aqui. Tá. Mas alguém começou a fazer, gente? O Fernando acabou me mandando aqui no WhatsApp. Esse problema, pessoal, que eu passei para vocês fiquem atentos. Deixa eu tentar abrir ele aqui. Você não vai ficar uma vida toda para abrir. Fiquem atentos ao que é restrição e quais são as restrições e quais são as variáveis, tá? Porque aí a gente tem mais informação, né? E elas não estão tão bem organizadas como nos exemplos que eu dei para vocês. Então, vocês têm que quebrar um pouco a cabeça aí. Então, eu tenho que pensar, essa minha função objetiva é de maximização ou é de minimização? Né? E aí, essa minha função objetiva, ela vai estar em torno da carne do ovo ou da proteína e da vitamina? Né? Então, primeiro passo, vamos definir quais são minhas variáveis de decisão. Lembra que as minhas variáveis de decisão, elas estão intimamente relacionadas à composição da minha função objetivo. Né? Que é esse problema aqui que eu passei para vocês. Deixa eu colocar aqui no celular, não tô vendo nada. Vocês começaram a fazer esse?
né? Então, eu quero que vocês resolvam esse daqui, ó. Tá o exemplo 2. Deixa eu voltar aqui para os slides. É assim, pessoal, o que eu estava falando é da questão de representar a programação não linear em gráfico, né? De método gráfico. Eu posso utilizar método gráfico sim, desde que eu tenha poucas variáveis, tá? Esse slide eu já passei. Aqui, eu tenho um exemplo de programação não linear. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Como se dá um gráfico, né? Um exemplo de gráfico. Aqui, pessoal, eu tenho um problema de função objetivo maximização. Então, tem essa função objetiva aqui de maximização. Nossa, risquei tudo. Essa função de maximização. E eu tenho duas restrições aqui, ó. Funcionais e essa daqui de não negatividade, né? Então, essa daqui é o que vai me, né, dizer aqui que ela é não linear. Então, eu preciso determinar graficamente a solução. Uma das restrições, então, ela é representada graficamente por uma elipse, tá? Então, essa daqui, ó, se eu for representar ela no gráfico, ela vai ser uma elipse, né? Ela vai ter esse formato aqui, ó, né? Circular. Para determinar a posição dos eixos da elipse, zeramos o valor de x1 e obtemos o valor de x2 igual a 4. Fazemos o mesmo zerando x2 e obtendo x1. Lembra o processo que a gente fez, né? Nesse exemplo, a qual eu passei para vocês passo? Foi isso que a gente fez para identificar qual é o valor de x1, qual é o valor de x2. Eu zero. Zero x1 para achar x2, zero x2 para achar o x1. Mesmo processo. E aí eu vou encontrar esses valores, né? Ó, x1, 3,57, x2, 4. A outra restrição é uma reta no valor 3. Essa daqui, ó, eu só tenho o valor de x1. x1, 3. Né? Então, é esse x3 aqui que eu vou encontrar, vou colocar ali no meu gráfico. x1, 3, x2, 0, nesse caso, né? A representação da zona de respostas viáveis, limitada pelas restrições, pode ser vista na figura a seguir. Então, vamos aqui passar na próxima figura. Esse é um exemplo onde eu tenho uma função não linear. Então, vejam porque a gente fica falando que ela é complexa. Né? Ela é complexa sim, né? Porque elas não são simplesmente retas. Então, o que acontece? Eu indiquei aqui, ó, peguei a minha função... x2, 4, x1, 3,57, ó, x1, x2. Então, ele deixou aqui, ó, quer dizer, aqui, ó, 3,57, x2, 4. Eu sei que essa daqui, ela é uma elipse, né? Então, eu vou formar ali, ó, não é uma reta. E a próxima eu tenho x igual a 3. Né? Então, ela forma uma reta onde y é 0, x é 3. E aí eu encontro esta zona de respostas viáveis, tá? A solução dos problemas de programação linear se localizava em um dos pontos postos extremos do polígono formado pelas funções lineares, né? Então, onde a formação de um polígono é onde eu vou ter ali a minha função, minha zona, né, de otimização. Posicionando a reta da função objetiva, é possível identificar a solução ótima do problema. Então, como eu vou identificar a solução ótima, né? Eu vou traçar uma reta da função objetivo. Como se vê na figura anterior, existe uma função curva, né? Não linear, juntamente com uma função linear, que forma a zona de respostas viáveis. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Traçar uma reta da minha função objetivo em cima aqui, ó, né? Da parte mais alta aqui, né? Onde faz a curva da minha elipse. Nesse caso, a solução do problema não estará em, né, um dos extremos da região factível, e sim na superfície da curva, conforme está aqui ilustrado. E aí, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que encontrar que ponto que é esse daqui. Né? Esse ponto é x1, 1,83, né? Representado aqui, ó. E x2, 3,44.
Então, esse é o ponto da minha solução ótima. Então, assim, gente, dá para resolver de maneira gráfica? Dá. Só que é um pouco mais complexo também, né? E se eu tiver outras variáveis, outras restrições, isso vai dificultar mais ainda esse meu processo, tá? Então, ó, como comentado, os problemas de programação não linear são de difícil resolução, né? No presente exemplo, notamos que encontrar o ponto que representa a solução ótima na superfície da curva não é tarefa simples. Né? Em muitos casos, então, aqui nesses exemplos de não linearidade, é preciso auxílio de computador para localizar exatamente qual é o ponto da curva onde eu vou passar ali a minha reta. Então, eles são de mais difíceis resoluções para resolução, tá? O que eu tinha separado para trazer para vocês hoje, pessoal, seria só uma introdução mesmo do que para vocês terem esse contato aí e conseguirem identificar o que é uma programação linear e o que é uma programação não linear. Tudo bem? Eu vou deixar o tempo agora para vocês resolverem o exercício, quem quiser ir resolvendo, né? Já resolve agora. E quem não tiver tempo de fazer isso agora, faz depois. Então, a gente combinou aí até sexta-feira, né? Fica então até sexta-feira para vocês entregarem. Nossa, eu tô toda descabelada.